Olá, eu sou Carla Castro, aluna do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará, na linha de literatura comparada. No mestrado, eu desenvolvo pesquisa sobre a literatura de autoria feminina cearense do século XIX. Essa pesquisa se iniciou ainda na graduação, em 2003, quando eu ingressei no curso de Letras, e logo me apaixonei pelo tema, literatura cearense. Durante as pesquisas, eu identifiquei que havia uma lacuna nos estudos. O nome das mulheres não estava registrado nos livros de literatura e nos livros de história do século XIX. Foi quando eu decidi dar voz a essas mulheres e escrever um dicionário que contivesse o maior número de escritoras cearenses nascidas no século XIX. Essa pesquisa levou mais de uma década para ser concluída, porque havia uma dificuldade enorme em encontrar referências bibliográficas e encontrar registros nas bibliotecas que falassem sobre essas mulheres. Eu precisei adquirir muitos livros para resgatar o nome delas. Dentre eles, eu cito o livro Ceará Intelectual, Joaquim da Costa Nogueira. Essa obra é de 1910 e eu pude encontrar várias escritoras nela, como Francisca Clotilde, autora de Advociada, Ana Facó, Adalgisa, também encontrei nesse livro. Em 2006, quando eu estava pesquisando as escritoras cearenses, eu encontrei uma lei que instituía o dia 17 de novembro, em homenagem a Raquel de Queiroz, como o dia da nossa literatura. Quando eu identifiquei essa lei, elaborei um projeto em comemoração, juntamente com a professora Elizabeth Dias Martins, e ela me propôs que fizesse uma exposição de fotos com os escritores e as escritoras cearenses. Foi quando eu vi que nos livros não haviam registros das nossas escritoras e comecei a enveredar pela pesquisa. Essa pesquisa teve alguns impulsos, como em 2016, quando eu fui consagrada com o 3º lugar no edital das artes da Secutifor. E em 2017, quando eu ingressei no mestrado. E pude pesquisar, pude aprofundar os meus estudos sobre a literatura de autoria feminina cearense do século XIX. Nesse momento, eu pude materializar a pesquisa através da obra Resquícios de Memória, Dicionário Biobibliográfico de Escritoras e Ilustres Cearenses do século XIX. Essa obra resgata o nome de 71 mulheres que participaram da vida da sociedade, da vida intelectual, das agremiações literárias do século XIX, tiveram uma importância significativa nos movimentos abolicionistas, mas que, entretanto, foram invisibilizadas nos séculos posteriores. Nessa obra, eu trago não apenas o registro biográfico delas, mas também imagens e a riqueza literária delas, como trechos de poesias e romances. Por exemplo, eu identifiquei na Academia Cearense de Letras uma obra de Anaíde, e essa obra, intitulada Terra de Contrastes, é um romance belíssimo, regionalista, que fala sobre a seca de forma poética, de forma bem realista, e que nós não temos acesso. O nome de Anaíde não está registrado em nenhum livro de literatura e nenhuma antologia. Então, por isso, esse resgate é muito importante. Nessa obra, eu trago nomes como Amélia Alencar Matos e Olga Alencar Matos. São duas irmãs de Baturité que lá, em 1902, fundaram o jornal O Astro e depois veio aqui para Fortaleza. Eu identifiquei mais de 50 edições desse jornal, mas, infelizmente, nós só temos um exemplar do Astro que se encontra no Instituto Histórico, um dos locais que eu mais fiz pesquisa. Se vocês têm interesse em fazer pesquisa sobre o século XIX, literatura cearense, eu indico a Academia Cearense de Letras e o Instituto Histórico. Lá são resguardadas riquezas literárias, romances, livros de poesia dessas escritoras. Infelizmente, nas bibliotecas, nós não temos muitos livros que falem sobre as obras delas. Eu precisei ir 2 vezes à Biblioteca Nacional para fazer pesquisas sobre as nossas escritoras, que foram tão importantes no século XIX, mas que ficaram invisibilizadas no século XX e XXI, como, por exemplo,
Emília Freitas, a primeira mulher a publicar um romance fantástico, A Rainha do Ignoto, está sendo reeditado agora e essa obra chegará ao alcance dos nossos leitores. Uma outra fonte de pesquisa que eu utilizei para compor o dicionário foram os dicionários da Dalzira Bittencourt. Nesses dicionários, eu pude identificar o nome de um livro de Abigail Sampaio que era divulgado de forma errada. O nome do livro de Abigail é Luar de Prata, mas se você consultar no Google, se você consultar alguns sites, você vai encontrar o nome do livro como Luar de Pátria. Então essa correção foi muito importante para divulgar a obra de Abigail Sampaio. Outra correção que eu faço na obra Resquícios de Memória é sobre a escritora Antônia Sampaio. Por muito tempo eu procurei Antonieta Sampaio, assim é grafado o nome da escritora, da poetisa, sem encontrar nenhuma informação. Foi quando eu estava prestes a publicar o livro Resquícios de Memórias, eu encontrei uma obra de Antônia Sampaio na biblioteca da Unifor, Relíquias do Coração, e pude ver que o nome da escritora é Antônia Sampaio e não Antonieta Sampaio, como é divulgado em outros livros e em sites da internet. Então essas correções são importantíssimas para a nossa literatura, que estão aqui na obra Resquícios de Memória. Ainda, durante o mestrado, eu analiso as poesias de Ana Nogueira Batista e de Francisca Clotilde, poesias essas que encontram-se inéditas, esparsas em jornais e que estou reunindo. Dentre as obras raras que eu tive acesso, elas estão Cearenses no Rio de Janeiro. Então, nessa obra, ele traz uma pequena biografia da escritora Júlia Vasconcelos. Júlia Vasconcelos foi a primeira mulher a ingressar no Instituto Histórico e sofreu um preconceito e nunca mais voltou. No dia da posse de Júlia Vasconcelos, teve um membro que disse em alto e bom som: Júlia, nunca se esqueça que aqui nessa casa teve uma pessoa que se opôs à sua entrada. Então, depois desse dia, Júlia Vasconcelos foi para o Rio de Janeiro e nunca mais voltou para o Ceará. Isso é apenas um exemplo do tipo de preconceito e das perseguições que as mulheres do século XIX sofriam, porque elas não podiam publicar, elas não podiam escrever, elas não podiam dar voz aos seus ideais, aos seus pensamentos. Uma outra obra que eu trago, que eu pesquisei e utilizei como fonte, Coletânea de Poetas Cearenses, de Augusto Linhares. Outra obra rara e esgotada. Então, nesse livro, traz a informação que Ana Nogueira Batista faleceu sem deixar nenhum livro. Essa informação também está incorreta. Ana Nogueira Batista publicou aos 94 anos a obra Versos. Seus familiares, seus netos e bisnetos se reuniram e presentearam-lhe com essa publicação, Versos. Uma outra obra que eu utilizei para pesquisa foi o Dicionário Literário de Raimundo de Menezes. Então, nesse dicionário, eu encontro o perfil de Alba Valdez. Quem foi Alba Valdez? Alba Valdez é o pseudônimo de Maria Rodrigues Peixe, a primeira mulher a ingressar na Academia Cearense de Letras, a primeira mulher a criar o movimento feminista no Brasil, Liga Feminista Cearense, de 1904. Infelizmente, não temos estudos sobre esse movimento. É preciso que os pesquisadores, os estudiosos, voltem o seu olhar para essas mulheres do século XIX que tanto fizeram, que tanto participaram das lutas das causas sociais e pela igualdade de direitos, como a Alba Valdez. Nessa obra, eu também trago informações sobre Henriqueta Galeno e Júlia Galeno. Henriqueta Galeno foi uma mulher que dedicou toda a sua vida à divulgação da literatura cearense. À frente da Casa Juvenal Galeno, ela promovia saraus, ela promovia lançamentos de livros, e recebia escritores de todo o país que vinham aqui para o Ceará. Henriqueta Galeno criou a editora Henriqueta, mas infelizmente não deixou nenhuma obra sua publicada. Eu estou fazendo um resgate das poesias de Henriqueta Galeno. Nesse livro, Resquícios de Memória, eu trago 5 poemas da nossa escritora, que foi fundamental, que foi muito importante para a divulgação da literatura, da nossa literatura aqui no Ceará.
Eu agradeço o convite em participar desse programa que está ligado ao programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Ceará. E deixo para vocês o convite para apreciarem a leitura de Resquícios de Memória. Nela estão contidas 71 mulheres que participaram ativamente dos movimentos sociais e intelectuais do Ceará no século XIX.